Segunda, porque o Dória está sendo apresentado, o zagueiro Dória, no São Paulo. Mais complicado. Isso também refletindo dentro de campo. Queria que você explicasse, então, essa opção, por que voltar para o São Paulo neste momento? Então, o clube de São Paulo me marcou demais, né? Cheguei aqui com 20 anos, eu vim emprestado do Marseille e recebi a notícia que minha esposa estava grávida da minha primeira filha também aqui, né? Não pôde nascer aqui em São Paulo, terminou nascendo em Granada. E eu fiz 6 meses aqui que me marcou demais e eu ia continuar por questões assim burocráticas e assim de aumentar valor de negociação. O Marseille, que era o time que eu pertencia a esse momento, não quis deixar a negociação avançar. E toda a minha família, a gente tinha uma vontade de terminar o campeonato, né? Tive que sair na metade do Campeonato Brasileiro, o time estava muito bem. E fiquei com esse gostinho, esse sabor de quero mais, queria continuar demais. E graças a Deus hoje eu posso realizar o sonho de poder voltar a um clube gigante como é o São Paulo, dar essa continuidade na minha história, né? E esse foi o motivo principal, né? Também mostrar a minha filha aonde eu recebi a notícia que ela ia nascer, né? É uma coisa bem bacana. E, cara, uma frase que me marcou durante esse tempo, né? Até conversei com o Felipe uma vez, ele falou pra mim, o assessor, ele falou, mano, São Paulo é São Paulo. Não tem como você falar não pra um clube como São Paulo. E essas outras questões não correspondem muito a mim. Minha questão é trabalhar, jogar futebol, me dedicar todos os dias no treinamento, ajudar meus companheiros e fazer o meu melhor para ter resultado positivo. Eu acho que no futebol tudo se resolve com resultado positivo e a única maneira de conseguir é trabalhando muito forte. Dória, boa tarde. Boa Lucas tarde. Herrero, TV Band. Seja bem-vindo de volta a São Paulo. Muito obrigado. Você chegou a citar um pouquinho sobre a situação atual do clube, né? Mas o jogador pensa 2 vezes antes de aceitar uma proposta, sabendo de toda a situação que vive o São Paulo, sabendo de tudo que envolve retornar a um clube que está muito diferente daquilo que você encontrou em 2015, né? Não só com relação ao aumento de dívida, mas nesses 11 anos que você ficou fora, foram só 3 títulos conquistados. Então, eu queria que você falasse, o jogador conversa com quem está aqui, poxa, será que vale a pena voltar? Você conversou com alguém do atual elenco? O que você pensou sabendo que o São Paulo está prestes a ter uma votação de impeachment na sexta-feira? Então, cara, eu acho que se tem algum jogador no mundo que pensa 2 vezes para vir para o São Paulo, ele está muito errado, está muito equivocado. Se tivesse uma proposta, não sei, para o cara jogar na Índia, que não é um futebol tão vistoso assim, o cara pode pensar 2 vezes, né? De, poxa, vou me mudar com toda a minha família, como é que vai ser para falar o idioma, a escola para as filhas, essas coisas. Pô, mas você fala, vai para o São Paulo. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer jogador, até mesmo se tivesse uma proposta para você agora no momento para vir para o São Paulo, não tem como pensar 2 vezes. Vamos embora. E graças a Deus, tenho muitos amigos aqui, né? Que eu joguei com o Wendel na seleção, com o Luciano, com o Alisson. Em 2015 joguei com o Tolói. Então, cara, você vê assim, você vê a rapaziada bem, jogando bem. É uma alegria. Então, vamos embora, é trabalhar. Eu sinto que tudo se resolve com resultado e mostrando dentro do campo, né? Eu entendo essas coisas que possam falar, que gera conteúdo até mesmo para vocês, né? Eu entendo a função de vocês, passar para o torcedor tudo o que está acontecendo, mas isso, para a gente que é jogador, a gente tem que botar tudo dentro do campo, jogar. A única maneira de responder e dar resultado e dar alegria para a torcida é jogando e é resultado positivo. E isso é dentro do campo, a gente não pode deixar se abalar por qualquer outra coisa que venham falar, né? No final é só, não sei se uma fofoca, mas ninguém nunca vai saber a verdade, vai ter muitas versões. Pra gente como jogador é trabalhar e dar resultado e alegria pra nossa torcida. Boa tarde, Dória, aqui no centro. Boa Rodrigo tarde. Fragoso, TNT Esportes. Dória, você é um jogador já bastante experimentado, um atleta que passou por vários países, criou raízes em algum clube, como por exemplo no México, no Santos Laguna, estava no Atlas. E pela tua experiência, pela tua vivência no futebol, eu queria entender como blindar o vestiário de uma situação que no campo político pode atrapalhar. Você viveu isso de um ambiente conturbado fora de campo em algum clube em que você estava e precisou lidar? E o que você aprendeu com isso que você pode trazer para o São Paulo? Obrigado. Boa tarde, mano. Então, são coisas que acontecem e são normais no mundo do futebol. Aconteceu comigo quando estava no Botafogo, último ano de eleição, acontece um monte de coisa assim. Eu acho que, repito, né? Quem pode resolver isso são os jogadores.
que é tá com a cabeça boa para trabalhar, se dedicar durante o dia de treinamento, dar resultado positivo, não usar isso como uma desculpa, não, de um resultado negativo é porque tem alguma coisa acontecendo errado no clube. Eu acho que não é por aí. Quem entra no campo e quem faz as ações, quem erra e quem acerta, no final das contas somos nós, né? Temos que estar concentrados no nosso trabalho. E vivi também isso lá no México também. Teve um tempo, né, o dono do time lá, o presidente era dono, não podia nem entrar no México, porque estavam investigando coisas dele de imposto de renda e assim. E no final das contas tudo se resolveu, o time continuou trabalhando, continuou focado. Vinham pessoas e falavam com a gente, igual fizeram aqui já no São Paulo. Gente, continuam trabalhando. A questão política não corresponde a vocês têm que trabalhar. Para mim, desde o dia que eu cheguei aqui, vi que não faltou nada. Não faltou nada. Tem a estrutura que tem o São Paulo é covardia, cara. Até comparando com 2015 que eu estive aqui, a melhora que fizeram dentro do clube, o vestiário, as instalações aqui, pode ir igual para qualquer time da Europa. Pra gente, cara, não falta nada. Tem as condições, a comida aqui maravilhosa, o cara não precisa nem ir para casa para comer, nem ir para restaurante, tem tudo. Então, é só se concentrar e jogar futebol, na verdade. Eu acho que a minha resposta para tudo isso é nós, jogadores, que a gente esteja concentrado em jogar futebol. Oi, Dória, tudo bem? José Paes, da TV Gazeta. Muito foi falado aqui sobre a parte política, mas dentro de campo também o São Paulo... Muito bem. Tá aí o Dori, suas primeiras palavras como novo zagueiro bem do articulado, São Paulo. hein? Bem articulado. Arnaldo, nos últimos tempos aí vem se falando que São Paulo falta um líder, falta o cara, não sei o quê. Pelas palavras aí do Dori, o cara pode ser essa figura? Porque ele falou muito, vamos resolver nós aqui no jogo, em campo, que é o que precisa. Acho que ele tem razão. Não acho que ele seja o líder, mas ele tem uma personalidade desde da primeira passagem, né? 10 anos se foram, ele citou ali, né? Fez dupla com o Tolói há 10 anos. Então, fisicamente, ele já não é o mesmo jogador, mas ele é um jogador interessante, técnico, canhoto, e que tem um espírito de liderança. Não é assim, a gente pode comparar nesse aspecto, o Palmeiras buscou um jogador com o perfil do Marlon Freitas para ser uma das lideranças, para acrescentar na liderança. É difícil você chegar, né, Tironi, assim, vou trazer um que consiga, ainda mais um recém-chegado. É a mesma coisa do Marlon. O Marlon, com toda a sua capacidade e experiência, ele é um recém-chegado também. E o Dória, embora tenha passado por lá há 10 anos, mas eu acho que ele pode ajudar nesse seguinte aspecto. Essa entrevista, ela é a primeira entrevista de alguém do São Paulo nos últimos 2 meses que fala sobre o time e sobre o campo. Já é uma coisa. O São Paulo precisa virar a página. Enquanto está rolando a situação do Casares, que se complica o São Paulo tem jogo. Isso ninguém vai mudar. Está marcado, jogo quinta-feira e depois domingo contra o Corinthians. Depois 4 contra a Portuguesa, depois é o Palmeiras. Isso ninguém vai mudar. A votação do Casares pode mudar de dia, sem ter uma liminar, caçar liminar. O jogo não muda. E nesse campeonato são 8 partidas, já foi uma, você perdeu 3-0, você está na vice-lanterna, você pode ser rebaixado, ponto. Então, eu acho que lá onde ele está, lá no CT da Barra Funda, hoje teve treino e tal, o Crespo e os jogadores, o que restou de futebol do São Paulo, as pessoas do futebol do São Paulo precisam se concentrar no futebol do São Paulo. Técnico e jogadores. E demonstrar alguma reação. Simples assim. Não tem outra alternativa. O Muricy vai sair, vai ficar, tá tudo abandonado, só tá o Rui Costa. Paciência. Como ele mesmo falou, isso eu acho importante. Quem pode reverter um estado de ânimo de coisas é o jogador no campo. O Muricy não faz gol, o Casares não faz gol, a Independente não faz gol. Tudo isso ajuda, né? A favor ajuda. Mas na hora do jogo, e o que o São Paulo não pode ter a postura que teve em Mirassol, nem dentro de campo e nem nas entrevistas depois do jogo. Putz, é muito difícil, aqui não está dando, aqui não sei o que lá. Putz, é difícil, sabemos, né? Mas os jogadores do São Paulo têm condição de fazer mais do que fizeram em Mirassol em termos de atitude. Não estou dizendo nem em termos de refinamento técnico. O Dória nem vai jogar na quinta-feira.
Mas estou dizendo todos os outros. Porque o São Paulo tem alguns jogadores com experiência e qualidade para reagir ao momento. E a gente vai ter que ver, sobretudo, se o treinador consegue reagir ao momento. Porque já começou a respingar no treinador, nesse momento, né? O cara fez uma partida, tem todo o contexto. Até o ano passado era uma aceitação total, até pelas circunstâncias complexas. Agora, assim, não adianta o Crespo só lamentar. O Crespo tem que agir também, né? Não adianta dizer, putz, não tem ninguém aqui, os caras... Não adianta. Essa é a página esportiva do São Paulo. Que o São Paulo precisa reagir. Jogadores e treinador a partir da próxima partida, né? Então, e eu acho que a entrevista do Dória, curiosamente, o último que chegou, é o que melhor falou até agora sobre a parte do campo do São Paulo. A parte extracampo, ela tem sido complexa, ela vai ficar mais complexa. Sexta-feira promete demais, vai ter um monte de coisa, mas antes de sexta-feira tem a quinta-feira, isso é inexorável. Quinta-feira tem jogo, a votação é só sexta, se ela acontecer.